Você trabalha todos os dias e mesmo assim termina um mês completamente sem dinheiro? Parece que tudo vai embora antes mesmo de você entender o que realmente aconteceu. Você recebe o salário, paga algumas coisas básicas e o resto simplesmente desaparece. Não teve luxo, não teve exagero, mas o dinheiro continua sumindo da mesma forma. Você olha a sua conta e sente que algo não fecha, como se estivesse sempre no limite. E isso não acontece só uma vez, acontece todo mês, repetindo o mesmo ciclo silencioso. Se isso parece familiar, talvez você precise ver isso até o final. Porque não faz sentido, você trabalha, se esforça, mas continua sem dinheiro no fim. Parece que quanto mais você tenta organizar, mais percebe que o dinheiro nunca sobra. E isso cria uma sensação estranha de estar sempre fazendo tudo certo e mesmo assim perder dinheiro. Existe uma explicação para isso, e não tem a ver só com quanto você ganha. Na verdade, muita gente vive exatamente essa mesma realidade, mesmo com salários diferentes. Pessoas que trabalham muito, mas continuam presas na sensação de não sair do lugar. Porque o problema não está apenas no salário, está no que acontece depois que ele entra. O dinheiro chega, mas já começa a ser distribuído automaticamente entre várias pequenas decisões. Conta aqui, compra ali, um gasto inesperado e tudo parece completamente justificável naquele momento. São os gastos do dia a dia que vão ocupando espaço sem que você perceba. Nada parece grande o suficiente para causar problema, mas tudo junto cria um impacto real. E quando você percebe, o dinheiro já foi, sem deixar nenhuma margem para você. Não sobra espaço, não sobra folga, só a sensação de que tudo vai embora rápido demais. E o mais perigoso é que isso parece normal, como se fosse apenas parte da vida. Você se acostuma com a ideia de que o salário não rende, independente do quanto tenta mudar. E aí começa a acreditar que talvez nunca consiga ter controle financeiro de verdade. Só que o problema não é falta de controle, é um padrão que você ainda não enxergou. Pequenas decisões automáticas que fazem você perder dinheiro sem nem perceber o processo. Aquela compra rápida, aquele gasto pequeno que parece inofensivo naquele momento. Um valor aqui, outro ali, e no final tudo se acumula silenciosamente contra você. E é exatamente por isso que o dinheiro nunca sobra. Ele não tem tempo de ficar. Ele entra e já começa a sair, sem pausa, sem consciência, sem direção clara. Isso acontece com você também? Comenta aqui porque muita gente vive exatamente assim. E quando isso se repete por meses, a sensação de estar sempre no limite só aumenta. Você começa a sentir que está preso, trabalhando muito, mas sem conseguir avançar. E isso desgasta, porque parece que não importa o quanto você faça, nada muda. A dívida aparece, o aperto volta e você sente que está sempre recomeçando. Só que o ponto não está na quantidade de dinheiro, está no comportamento invisível. O dinheiro não desaparece sozinho, ele segue caminhos que você não está percebendo. E quando você começa a olhar para isso, algo começa a fazer sentido. Você percebe que não é falta de esforço, é falta de consciência sobre o fluxo. O dinheiro entra, mas não encontra espaço para permanecer dentro da sua rotina. E sem esse espaço, ele continua indo embora antes de gerar qualquer estabilidade. Quando você entende isso, sua visão sobre dinheiro muda completamente, porque não é sobre parar de viver, é sobre parar de deixar o dinheiro escapar no automático. Você começa a perceber padrões, decisões repetidas e escolhas que antes passavam despercebidas. E isso te dá algo que você nunca teve antes, clareza sobre o que realmente acontece. Aos poucos, o dinheiro para de simplesmente sumir e começa a permanecer mais tempo, não porque você ganhou mais, mas porque deixou de perder sem perceber. E essa mudança é sutil, mas transforma completamente sua relação com o dinheiro. Você sai do modo automático e começa a agir com mais intenção. O fim do mês deixa de ser um momento de tensão constante e passa a ser apenas mais um ponto dentro de um processo que finalmente faz sentido. Você não precisa mais correr atrás o tempo todo, porque o dinheiro não está escapando como antes.
E isso traz uma sensação nova, menos pressão, mais controle, mais tranquilidade. Não é sobre ganhar muito, é sobre fazer o dinheiro ficar com você por mais tempo. Porque enquanto tudo vai embora, você continua no mesmo lugar, sem evolução. Mas quando o dinheiro começa a ficar, tudo muda de forma silenciosa, porém real. Você deixa de viver no limite e começa a construir algo de verdade. Não é sobre parecer bem financeiramente, é sobre realmente estar bem. E isso só acontece quando o dinheiro para de sumir sem explicação. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente, talvez seja a hora de olhar seu dinheiro com mais atenção. Esse canal é para quem quer parar de perder dinheiro e finalmente ter controle financeiro de verdade.